família de Deus. E hoje, Dia Nacional da Juventude, então destacamos os jovens e consideremos-nos todos nesta fase juvenil. Eu costumo dizer que hoje faço parte da terceira fase da juventude. Tem a primeira fase, depois tem a segunda e tem a terceira. E depois da terceira a gente vai continuar jovem, lá no céu. O importante é ter sempre um espírito juvenil. E o tema de hoje, não tenha medo. Jovem, não tenha medo. Quando o Padre Tiago estava combinando comigo esta missa e me passou a liturgia e o tema e o lema desse Dia Nacional da Juventude, eu lembrei do meu lema de ordenação diaconal. Eu escolhi Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 9 e 10. Onde Deus aparece para Paulo, se revela a Paulo, dizendo: não tenhas medo, fala e não te cales, ninguém se aproximará de ti para te fazer mal. Eis que eu tenho um povo numeroso nesta cidade. Deus tem um povo numeroso nesta diocese de São José dos Pinhais, que Ele quer salvar, que Ele quer para Ele. Eu sou o primeiro responsável de levar toda esta gente para o céu, mas eu conto, claro, com a ajuda de uma multidão de irmãos que são catequistas, ministros, coordenadores de pastorais, de movimentos, mas não só, de quem se colocou a serviço, se engajou num serviço na comunidade. Eu conto com a ajuda de todos os batizados. Por falar em batismo, vocês sabem que dia vocês foram batizados? Eu sei, dia 12 de outubro de 1958, dia de Nossa Senhora Aparecida. Vocês sabem o nome do padre, ou do diácono, ou do ministro, ou da religiosa? Porque às vezes, em alguns lugares também, as religiosas realizam batizados. Vocês sabem quem realizou o batizado de vocês? Eu sei. Cônigo Alberto Roganchese. Foi pároco, inclusive, de Agudos. Ele casou meus pais, abençoou o matrimônio de meus pais. Ele fez o meu batizado, o batizado do meu irmão, das minhas irmãs já foi outro padre. E depois, no final da vida dele, eu tive a graça de cuidar dele, doente, bastante enfermo. Aí quando ele ficou bem ruimzinho, no hospital Nossa Senhora das Graças, eu tive a graça pela primeira vez de ver alguém partir deste mundo. Foi o padre que me batizou, Padre Alberto Roganchese. Como dizem, ele morreu para mim. Morreu ali do meu ladinho. Eu dei a unção dos enfermos para ele, rezei as últimas orações, eu de um lado e o sobrinho dele, que é médico, do outro lado. Eu celebro o dia do meu batismo todos os anos, dia 12 de outubro. Celebro o dia do meu nascimento e o dia do meu batismo.
No dia do nosso batismo, nós somos marcados. Sabe qual é a nossa marca? A cruz de Cristo. A cruz de Cristo. Nós somos marcados com a cruz de Cristo Salvador. Portanto, e depois fomos ungidos. Fomos ungidos com o óleo dos catecúmenos, com o óleo da crisma. Portanto, fomos consagrados. Nós somos um povo consagrado ao Senhor. Nós estamos neste mundo, mas não pertencemos a este mundo. Pertencemos a Deus. Nós somos povo de Deus, marcados na fronte com a cruz daquele que é o Verbo de Deus que se encarnou e veio fazer morada entre nós. Veio se identificar conosco na nossa pobreza, nos nossos pecados, para nos elevar à sua dignidade de filhos e filhas de Deus. No Filho de Deus, nós somos marcados no dia do nosso batismo. Portanto, Ele, com a sua encarnação, se aproximou de nós. Deus está bem pertinho de nós. Por isso, com o Papa Bento XVI, o Papa João Paulo II, o Papa Francisco, não tenham medo de Cristo. Ele não faz mal para ninguém. Pelo contrário, Jesus é o nosso único bem. Jesus é a nossa paz. Jesus é a nossa força. Jesus é o nosso referencial. É nele, com ele e por ele que devemos andar neste mundo. Portanto, não tenham medo de carregar uma cruz. Não tenho medo de carregar uma cruz, mas não tenho medo de carregar a cruz de cada dia. A luta do dia a dia, dos sofrimentos, dos desafios, das dificuldades, das diversas situações embaraçosas que precisamos passar, nos mantemos sempre firmes nele. Quem lembra o dia da crisma? Eu lembro. Do batismo eu não lembro. Do batismo eu sei que eu fui batizado no dia 12 de outubro, porque a minha mãe e meu pai me contaram. Porque depois para ir para o seminário, eu fui atrás da certidão de batismo. Mas a crisma eu tinha 4 anos e meio. E lembro desse dia da crisma. Foi em Campo Largo da Piedade, no dia 31 de março de 1963. O bispo que me crismou foi Dom Inácio Krause. Era bispo auxiliar de Curitiba, foi missionário na China. E hoje ele está sepultado, e eu participei inclusive do sepultamento dele no seminário dos padres vicentinos em Araucária. Ele era vicentino e era missionário na China, foi expulso da China. Como hoje muitos padres, bispos são expulsos de onde estão trabalhando como missionários. Na crisma, nós fomos confirmados do Espírito Santo e ficamos cheios do Espírito Santo. Fomos confirmados no nosso batismo e ficamos cheios do Espírito Santo. Para quê? Para que ficar cheio do Espírito Santo? Então, nós ficamos cheios do Espírito Santo para viver do jeito que Deus quer que a gente viva, conforme a palavra de Deus da liturgia de hoje, na primeira
primeira leitura do profeta Amós, como é que Deus quer que a gente viva, oprimindo os outros, fazendo mal para os outros, sendo gananciosos, nos tornando poderosos neste mundo, para sermos mais do que os outros, sem nos importar com os que sofrem, sem nos importar com os que passam fome, sem nos importar com as injustiças. Não. Fomos crismados para fazer a vontade de Deus, e é viver a serviço dos outros, a serviço da vida em todas as suas instâncias, desde o ventre materno até a morte natural, cuidando das pessoas, cuidando desse mundo maravilhoso que Deus criou, para que aí nós possamos viver com alegria, com liberdade, num clima de fraternidade, de solidariedade. Deus é amor, Deus é compaixão, Deus é misericórdia, mas a palavra de Deus diz que Deus detesta este tipo de diferenças entre as pessoas, onde uns são poderosos, gananciosos, agarram tudo, sem se importar com o pobre, sem se importar com os que